Sim, eu acredito que Jesus está vindo em breve. No entanto, também estou convencido de que nós, como povo de Deus, não estamos preparados para esse evento. Vocês sabiam que precisamos orar muito mais? Se dependesse de mim, passaríamos um dia inteiro só em oração. Vejam, nossa grande necessidade não é tanto a falta de informação e conhecimento. Acredito que, como na verdade presente, Deus nos abençoou com uma riqueza de informações. Acredito que o que mais nos falta é obediência. Essa é a nossa grande necessidade. Agora, no livro Obreiros Evangélicos, página 148, Ellen White diz que o capítulo 24 de Mateus, qual capítulo? O capítulo 24 de Mateus me é apresentado repetidamente e repetidamente como algo que deve ser levado à atenção de todos. Estamos vivendo agora nos dias em que as profecias deste capítulo estão se cumprindo. Que ministros e professores expliquem essas verdades àqueles a quem instruem. Então, pergunta com base na inspiração, o que Deus mostrou a ela repetidamente como algo que deveria ser levado à atenção de todos, pois ela diz que viu que as profecias deste capítulo estão se cumprindo rapidamente. De qual capítulo o profeta de Deus falou? Capítulo 24 de Mateus. E a partir dos versículos extraímos algo baseado nesse texto, sem analisar muitas coisas. Esses textos nos indicam que esta é a geração final. Como Jesus disse que como o relâmpago brilha do Oriente ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Você diz, como isso mostra a última geração? Quando você estuda a Bíblia, nossos primeiros pioneiros usam esse texto para mostrar quando alcançaríamos a última geração. Ela diz que estamos vivendo nos últimos dias, em que a previsão deste capítulo está se cumprindo, e se cumprindo rapidamente. Agora, o que eu quero que façamos é que olhemos para Mateus, capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 29. Jesus está falando. Agora, antes de ler este versículo, mais uma coisa. Como a profecia se cumpre? Como a profecia se cumpre? Muito obrigado. Educação, páginas 178 e 179. A profecia se cumpre em sua ordem. Agora eu quero que vocês vejam Mateus capítulo 24. Vou ler o versículo 29 e diz: imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Verso 30. Qual é a última coisa no verso 29? Os poderes dos céus serão abalados, e então no verso 30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Em outras palavras, a segunda vinda de Jesus. Agora, nós voltaremos a esse texto. Agora, o que eu vejo no versículo 30 é essa grande culminação, a segunda vinda de Jesus. Mas o que precede a vinda de Jesus, com base no verso 29? Há eventos. Glória! Os poderes dos céus serão abalados. Ajudem-me agora. Deem para mim em sua ordem, quero dizer, na sua ordem, e na sua ordem quero as datas das profecias. Eu quero as datas das profecias. Qual é a primeira coisa que ele diz imediatamente depois do quê? Depois da tribulação daqueles dias. Ajudem-me agora. Primeira coisa na lista de Mateus, capítulo 24, que precede a vinda de Jesus. Qual é a primeira coisa? Tribulação. Muito obrigado. Tribulação. Agora lembrem-se, livro Educação, página 179, ela diz que a profecia será cumprida em sua ordem. Há uma ordem, então, tribulação. Tribulação. Então, o que vem depois da tribulação? Depois da tribulação, o que vem a seguir? O sol escurecerá. E o que mais? E a lua sem brilho, ou como estudamos anteriormente, se tornará em sangue. Falem comigo, o que vem a seguir? As estrelas. Estrelas caem. Caem. Eu quero chegar a um ponto, depois que as estrelas caem,
Os poderes dos céus serão abalados. Agora, número 5. O sinal do Filho do Homem. Agora, pergunta. O sinal do Filho do Homem, a segunda vinda, no sentido de que Jesus está aqui, é outra coisa. Qual é o sinal do Filho do Homem? É quando Jesus está a alguns metros de distância e a nuvem tem o tamanho da mão de um homem. O anjo disse que este é o sinal da vinda do Filho do Homem. Então, a última coisa que podemos resumir é a segunda vinda. Podemos resumir e dizer segunda vinda. Agora, eu quero as datas o mais rápido possível. Datas de tribulação, rapidamente. Tribulação. Quando essa tribulação começou e terminou? 538 a 1798. O sol escureceu em 19 de maio de 1780. Amigos, devemos ser capazes de entender as profecias. Esta é a nossa história. A menos que lhe mostremos que, quando mostramos a uma pessoa o que foi cumprido no passado, ela tem mais confiança na Bíblia de que o que a Bíblia profetizou aconteceu. Podemos ter certeza de que o que está por vir virá. Agora, as estrelas caíram? Quando isso aconteceu? Em 13 de novembro de 1833. O Grande Conflito. Eu li e vi todas essas datas no livro O Grande Conflito. Isto é o adventismo básico. Todos os que são batizados devem entender claramente essas coisas e ser capazes de explicá-las aos outros. Este não é o meu estudo, mas estou chegando a um ponto agora. Poderes dos céus serão abalados. Quando isso foi cumprido? 3 perguntas. Ainda não foi cumprido. A terceira pergunta. Quando será cumprido? Os poderes do céu serão abalados quando? Não estou falando sobre datas, não sabemos datas, estou falando profeticamente quando? Pouco antes de Cristo vir. Você está certo, pouco antes de Cristo vir. Sobre as pragas. Digam mais. Sobre a 7ª praga. Na 7ª praga. Vamos falar sobre isso. Isso aconteceu na 7ª praga. Sim, então a segunda vinda de Jesus. Agora, pergunta. Estou lhes fazendo uma pergunta. Se vocês estão olhando para este gráfico, ele é breve. O profeta diz que em Mateus 24 somos chamados como ministros e mestres para explicar essas profecias em Mateus. Agora, minha pergunta é esta. Mateus 24, que eu vi e por isso estou de volta aqui, é que o Senhor me mostrou algo que não abordamos em nosso estudo anterior. Embora Mateus não mencione isso, quando você lê os primeiros escritos de Ellen White, infere que esse tema sobre o qual ela fala está ligado aos poderes dos céus serem abalados. Na verdade, do jeito que ela coloca, não vou lhes contar. Deixe-me perguntar-lhes primeiro. Quando vocês olham para este gráfico profético, nesta linha profética de eventos, digam-me, onde vocês nos colocariam em 2025? Olhem para o gráfico, onde vocês nos colocariam em 2025? Talvez não tanto em números, mas analisem com cuidado onde vocês nos colocariam em 2025. Então, é aqui que eu estou dizendo que se você for inteligente, você terá que dizer que estamos no meio termo. Não definitivamente, não estamos em 1833 e também não estamos na 7ª praga. Então, não podemos, não estamos, nem no 3º, nem no 4º. Então, onde estamos? Estamos no meio desses 2 grandes eventos, entre esses 2 eventos. Agora, há algo que talvez eu queira que vocês vejam antes de eu mostrar. Os poderes dos céus sendo abalados. Quem consegue se lembrar? Esta é a revisão. Quem pode se lembrar do que abala os céus? A voz de Deus. Pergunta. Eu quero que vejamos em Joel, quando a voz de Deus sacudirá? Sim, os céus. Mas antes que ele abale os céus, há algo mais que precisa ser abalado. Venham comigo nas suas Bíblias, e é isso que vou inferir entre 3 e 4. Outra coisa que deve ser sacudida, venham comigo, e na Bíblia até Joel. Vamos ao livro de Joel, Joel capítulo 3.
Joel capítulo 3, vamos ler o versículo 15. Joel 3, versículo 15. E diz, o sol e a lua escurecerão. Foi o que vimos em Mateus capítulo 24. As estrelas retirarão o seu brilho. Mateus capítulo 24. Pois as estrelas, eu quero que vocês vejam que Joel tem a mesma ordem. O versículo 16 diz, e o Senhor também rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Então, aqui está a voz de Deus, e diz, e os céus e a terra tremerão. Pausa, pausa, me ajudem, me ajudem. O que abala os céus? A voz de Deus. Mas ajudem-me, o que mais deve ser abalado além dos céus? A terra. Vocês conseguem ver isso na Bíblia? Então, o que vimos entre 3 e 4, a terra deve ser o quê? Ela será sacudida. A terra deve ser sacudida. Precisamos ver a terra tremer. Temos que ver isso. Agora eu quero chamar a nossa atenção para uma citação inspiradora. Eu quero que vocês vejam isto. Este é os Primeiros Escritos, página 41. Página 41 do livro Primeiros Escritos. O que eu quero que vejamos? Quero que vejamos os poderes da terra sendo abalados. Tudo isso nós já abordamos, mas há outro elemento que queremos destacar: a terra sendo sacudida, os poderes da terra sendo abalados. Agora eu quero que vocês vejam o que o profeta diz, e diz no livro Primeiros Escritos, página 41. Ela diz, 16 de dezembro de 1848. Por favor, ampliem a data, deem um zoom na data. Então, ela está nos dando uma data. Antes de começar a falar sobre as profecias, ela está nos dando uma data. Por quê? Ela fará uma declaração que nos ajudará a entender os poderes da terra que estão sendo abalados. Ela vai realmente nos dar. Mas vejam o que ela vai me dizer, os poderes da terra sendo abalados. Ela vai nos contar o que é. Ela vai definir isso para nós e vai nos contar esses eventos proféticos que estão ligados aos poderes da terra sendo abalados. Mas ela também nos dará outro nome para os poderes da terra sendo abalados e é encontrado no livro de Apocalipse. Na verdade, deixe-me fazer esta pergunta. Estou lhes fazendo uma pergunta. Os poderes do céu serão abalados. A porta da graça estará aberta ou fechada? Eu vou repetir, deixe-me repetir a pergunta. A porta da graça estará aberta ou fechada quando os poderes do céu serão abalados? Estará fechada. Como sabemos disso? Como sabemos disso? Na sétima praga. Acontece na sétima praga. A porta da graça estará fechada quando a praga começar a cair. Não vamos estudar isso agora, mas isso está na Bíblia. Agora, os poderes da terra foram abalados. O que veremos biblicamente falando é que os poderes da terra serão abalados com base na revelação, nas fronteiras, pouco antes do fim do tempo da graça. Quando os poderes da terra serão abalados? Nas fronteiras, pouco antes do fim do período de tempo de graça. Nós provaremos isso em Apocalipse. A Bíblia diz isso, mas vamos lá. Então, Ellen White nos dá uma data. Que data ela nos dá? Mas dando um zoom, ela nos dá o ano de 1848. Porque ela vai mencionar algo em 1848, ela vai falar sobre isso. Vou lhes dizer uma coisa. Vamos chegar ao ponto que não está aqui, é o próximo parágrafo. Mas ela vai dizer que os poderes da Europa serão abalados. Agora vocês perguntam do que ela está falando? Se porque ela nos dá uma data e então ela diz algo que os poderes da Europa foram abalados, tem a ver com os poderes do céu serem abalados? Ela diz que não, que é um mal entendido, mas ela vai nos dizer que os poderes da Europa estão sendo abalados. São, na verdade, os poderes da terra sendo abalados. Em 1848, algo estava acontecendo na Europa, não em uma nação, somente na Alemanha ou na França, mas por toda a Europa, algo estava acontecendo. E Ellen White disse que naquela época, em 1848, que os poderes da Europa foram abalados. Então ela simplesmente diz que os poderes da terra foram abalados. Algo estava acontecendo. Sabemos o que estava acontecendo na Europa em 1848?
porque isso vai nos ajudar a entender o que aconteceu na Europa. Deve acontecer bem antes do fim do tempo de graça, um pouco antes do fim do tempo de graça. Nós vamos falar sobre a lei dominical, mas vejam, vocês devem entender o que aconteceu há alguns dias atrás, amigos. Enquanto eu olhava, eu não conseguia acreditar no que eu estava ouvindo. Vocês sabem de uma coisa? Vocês sabem de uma coisa? Literalmente, esse estudo já estava repleto de eventos. Eu disse, isso vai demorar muito. Senhor, eu me reprimi. Nem sei se vocês vão terminar. Eu sei que não vamos terminar com certeza. Não vamos terminar, mas eu desisti porque não conseguia acreditar. Eu literalmente fiquei para trás e eu disse, Senhor, pode ser? Vocês sabem o que aconteceu? Oh, amigos, vamos falar sobre a lei dominical. Nós vamos voltar aqui em Primeiros Escritos, página 41. Ela diz 16 de dezembro de 1848, e o Senhor me deu uma visão do abalo dos poderes dos céus. Agora faço uma pausa. O que aconteceu em 1848? Dos céus, não da terra, mas de quê? Dos céus. Eu vi que quando o Senhor disse céu, ao dar os sinais registrados por Mateus, Marcos e Lucas, ele quis dizer céu. E quando ele disse terra, ele quis dizer terra. Vocês estão vendo que ela está fazendo uma distinção? Há um abalo no céu e há um abalo na terra. Há uma clara distinção entre os dois. Vamos continuar. Ela diz, os poderes dos céus são o quê? O sol, a lua e as estrelas. Eles governam os céus. Os poderes da terra são aqueles que governam a terra. Vocês estão entendendo agora? Vocês estão entendendo? Então, há coisas que governam os céus e há coisas que governam a terra. O que governa a terra? As nações. Nações. Então, ela continua. Ela diz que os poderes dos céus serão abalados. Agora, ela está nos dizendo, quando os poderes dos céus serão abalados pela voz de Deus. Apocalipse capítulo 16, verso 17. Quando Deus disse que estava feito, os céus foram abalados. E diz, então o sol, a lua e as estrelas serão movidos de seus lugares. Eles não passarão, mas serão abalados pela voz de Deus. Agora, vamos continuar. Este é o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, ela diz, eu vi que os poderes da terra estão sendo o que agora? Me ajudem? Ajudem-me. Ela diz, eu vi que os poderes do céu e da terra estão agora sendo abalados. Me ajudem, me ajudem. Quando é o agora? 1848. Algo estava se formando em preparação para a Primeira e a Segunda Guerra Mundial em 1848. Então, em 1848, ela diz que os poderes da Terra estão sendo abalados. Vocês estão acompanhando, amigos? Ela diz, vi que os poderes da Terra estão sendo agora abalados e que os ventos estão acontecendo em ordem. Vocês estão entendendo? Os eventos devem acontecer em ordem. Então pergunta, os poderes da terra devem ser abalados. E quando ela disse que começou a ser abalado? Quando? Em 1848. Agora, vamos continuar lendo e ver. Ela vai nos dizer o que ou quais eventos proféticos é o abalo da terra. Quais eventos proféticos? Agora ela vai nos dizer. Ela diz que guerras e rumores de guerras, espada, fome, pestilência, são os primeiros a abalar os poderes da terra. Estão entendendo? Então ajudem-me agora. Quando falamos sobre os poderes da terra sendo abalados, do que estamos falando? Sobre o que estamos falando? Guerra e rumores de guerras, guerras e rumores de guerras. Então é isso que estamos vendo. Agora vamos continuar. Enquanto ela continua, ela diz, então isso significa que depois a voz de Deus fará tremer o sol, a lua e as estrelas e também esta terra. Em outras palavras, no futuro,
que esse evento é no futuro. Eu vi que o abalo dos poderes na Europa não é como alguns ensinam, o abalo dos poderes do céu, mas é o abalo das nações iradas. Você sabe o que estava acontecendo na Europa em 1848? Havia agitação, tumulto e derramamento de sangue por toda a Europa. Eles chamam isso de o grande período revolucionário. Agora, ajudem-me, o abalo dos poderes na Europa. Isso é basicamente o abalo simplificando. É o abalo dos poderes da terra, mas ajudem-me, me deem outra palavra para o abalo dos poderes na Europa ou do abalo dos poderes da terra. Me deem outra. Está na citação, me deem outra palavra, abalo, o abalo das nações iradas, o abalo das nações iradas. Agora, amigos, eu quero que demos um zoom aqui. Vimos Joel mencionar o abalo da terra, os poderes da terra. Apocalipse, João, quando escreve sobre isso, não diz o abalo dos poderes da terra. Na verdade, ele simplesmente o chama de abalo. Ele o chama de nações iradas ou nações iradas. É daí que ela tira a frase. Agora, eu quero que vejamos em Apocalipse que estamos tentando identificar onde especificamente devem ocorrer os abalos dos poderes da terra, ou seja, o abalo das nações iradas. Antes de ler Apocalipse 11, em Apocalipse capítulo 15, versículo 1, versículo 2, fala sobre as 7 últimas pragas. Apocalipse 15, verso 1 e 2, fala sobre as 7 últimas pragas. E então a Bíblia diz que nessas pragas se consuma a ira de Deus. Então, o que é a ira de Deus, ou quando a ira de Deus vem? Durante as 7 últimas pragas. Isso está em Apocalipse capítulo 15, versículos 1 e 2. Agora, estou em Apocalipse capítulo 11. Lembrem-se da ira, das 7 pragas. Agora, eu quero que vocês vejam Apocalipse capítulo 11. Estou lendo Apocalipse capítulo 11, verso 18. Digam-me o que precede a ira de Deus, o que precede o fim do tempo de graça para a humanidade. Estou lendo Apocalipse 11, verso 18, e diz, e as nações se enfureceram. Pausa. As nações o quê? Isso é o abalo das nações iradas. Então as nações estavam iradas. E o que está ligado à ira das nações? O que vem logo após a ira das nações? E diz, e a tua ira chegou. Agora, vamos pausar aqui. Então, antes e depois do abalo das nações iradas, o que devemos esperar a seguir? As pragas, a ira. Agora me ajudem. As pragas. Antes das pragas virem, a porta da graça estará aberta ou fechada? Antes, estará aberta. Então, antes do abalo da ira das nações, acontece depois do fim do tempo de graça ou antes do fim do tempo de graça? Antes da porta da graça se fechar, vamos ver as nações se irando, ou isso são os poderes da terra sendo abalados? Depois disso, qual é o próximo evento? Depois da ira das nações, qual é o próximo evento? O fechamento da porta da graça. Então, se eu puder colocar assim, entre as estrelas caindo e os poderes do céu abalados, o que devemos ver? Devemos ver as nações iradas. E depois das nações iradas, o quê? As pragas e o fechamento da porta da graça. Então os poderes do céu serão abalados. Vocês estão entendendo? Agora lançamos esse fundamento. Amigos, como faço isso agora? Agora vamos dar um testemunho. E então vejam isso, estou lendo Mensagens Escolhidas, volume 1, página 221, o que vai confirmar, o que lançamos como fundamento. Ela diz, estamos diante do limiar de grandes e solenes eventos. As profecias se cumprem rapidamente. Agora, vamos fazer uma pausa, antes de continuar. Se ela diz que estamos diante do limiar de grandes e solenes eventos, pergunta, quão perto estamos do fim do tempo de graça? Muito perto. Então, o que ela vai nos apresentar? Eventos que são uma indicação para nós de que estamos no limiar da eternidade. Agora, ela vai nos dizer na próxima frase quais eventos nos mostram que estamos no limiar da eternidade ou que o tempo de graça está prestes a terminar. Ela diz, histórias estranhas e cheias de acontecimentos foram registradas nos livros do céu. Eventos que, segundo se declara, precederão em breve o grande dia de Deus. Então, quais são esses eventos que precedem o grande dia de Deus?
Tudo no mundo está em um estado instável. Então ela explica o que são esses eventos. Ela diz que as nações estão iradas. Pausa. Não vimos isso na Bíblia? Sim, a ira das nações. A Bíblia me ensina que depois da ira das nações vem a ira de Deus? Sim, então ela está me dizendo que antes do fim do tempo de graça, antes de atingirmos o limiar, devemos ver as nações ficarem iradas. Agora, amigos, por favor, me ajudem. Por favor, me ajudem. Como vocês saberiam que as nações estão iradas? Esta é a minha pergunta para vocês. Porque enquanto eu observava, eu disse, Senhor, como eu saberei quando as nações estarão iradas? Guerras e rumores de guerras. Correto, correto. Isso está ligado à ira das nações, 100% verdade. Mas há algo mais específico que está ligado à guerra. Você está certo, você está no caminho certo. Mas há algo, você está certo quando diz guerras e rumores de guerras, mas há algo que nos indica a ira das nações. Sim, é guerras. Observem a citação. Ela vai dizer a ira das nações, e então ela vai nos dizer claramente, ela diz que as nações estão iradas e grandes preparativos para a guerra estão sendo feitos. Vocês conseguem ver? Como vocês saberão que as nações estão iradas? Grandes preparativos para a guerra. Então, não é necessariamente que a guerra esteja ocorrendo, que significa que as nações estão iradas. Mas quando vocês virem nações se preparando para a guerra, o que devemos saber? Que os poderes da terra foram abalados, que as nações estão iradas e que a ira de Deus está prestes a vir. Vamos continuar. Ela diz, as nações estão iradas, grandes preparativos para a guerra foram feitos. Nação conspira contra nação, reino contra reino. O grande dia de Deus apressa-se grandemente. A ira das nações. Como sabemos que as nações ficaram iradas? Como sabemos que elas ficarão iradas? Preparativos. Preparativos para a guerra. Maranata, página 243. Tudo no mundo está em um estado instável. As nações estão iradas e grandes preparativos para a guerra foram feitos. Repetindo, nação está conspirando contra nação e reino contra reino. O grande dia de Deus se apressa grandemente. Agora, quero que vocês escutem, por favor. Escutem, prestem atenção. Então, Maranata está repetindo o que está escrito no livro Mensagens Escolhidas. Mas eu fui a Maranata, porque agora em Maranata há mais informações. Agora vejam, e diz, mas embora as nações estejam dominando suas forças para a guerra e derramamento de sangue. Para que as nações estão dominando suas forças? Guerra e derramamento de sangue. O que é isso? A ira das nações. Agora observem, observem. Ela diz que eles estão se preparando para a guerra. Mas observem, ela diz, a ordem dos anjos ainda está em vigor, que eles segurem os 4 ventos até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Então me digam uma coisa, mesmo que estejam se preparando para a guerra pode acontecer completamente? O que deve acontecer primeiro? O selamento. Somente quando o selamento acontecer, os anjos soltam os ventos. E o que irrompe na terra? A Terceira Guerra Mundial. A inspiração diz que sangue, amigos, ela diz que em todo o globo haverá derramamento de sangue. Isso é o que está por vir. Os 4 ventos ainda estão presos até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Então os poderes da terra reunirão suas forças para a última grande batalha. Palavras vermelhas, quão cuidadosamente devemos aproveitar o pouco período restante de nosso tempo de graça. Agora me ajudem, me ajudem, me ajudem. Quando eu ver as nações iradas, o que ela diz? Em que porção de tempo de graça estaremos? Quando ver as nações, porque o contexto é a ira das nações, ela diz, quando ver a ira das nações, ela diz que há um pequeno período restante de graça. Então, se pudermos mostrar a vocês que foi cumprido em 2025, amigos, o que vimos em 2025, isso tem um extra. Estávamos na Europa quando o Papa morreu. Na verdade, estávamos planejando ir para lá e filmar ali mesmo. Falamos sobre o Anticristo. Literalmente voamos para trocar nossas passagens, para nos levar a Roma. Infelizmente, a providência não permitiu. Acho que Roma estava cheia de demônios. Espere aí, jovem.
Agora, eu quero que entendamos que quando vemos a ira das nações, a inspiração diz: agora, amigos, escutem-me, o Papa morreu na hora certa. Ele morreu na hora certa. Se estudarmos de leste a oeste, vocês entenderão que ele morreu na hora certa. A mais sobre isso falaremos em outra ocasião, se Deus quiser. Agora eu quero que vocês entendam que quando virmos a ira das nações, o que a inspiração diz? Quanto tempo nos resta? Ela diz um pequeno tempo de graça. Um pequeno tempo de graça. Ela fala do Espírito de Deus sendo retirado do planeta Terra, e é por isso que vemos preparativos para a guerra, porque o Espírito de Deus foi retirado. Agora, não tenho certeza de como faço isso. Quero que vejamos isso. E diz aqui, isso é de 28 de abril de 2025, há poucos dias atrás, e diz, os gastos militares globais atingiram o maior aumento desde a Guerra Fria. Mais de 2,7 trilhões foram gastos no setor em 2024, de acordo com o Instituto Internacional de Pesquisas para a Paz de Estocolmo. Então, o que eles estão dizendo é que de 2024 em diante, eles estão dizendo que, olhando para o dinheiro que foi gasto em armamento militar, e assim por diante, eles estão dizendo que nunca foi desde a Guerra Fria, nunca antes. Observem e escutem. Agora vamos falar sobre poder coercitivo. O mundo está se armando como nunca antes. Os gastos com defesa estão aumentando, alianças estão se acirrando e velhas rivalidades estão de volta. Vocês ouviram o que ela disse? Diz que os gastos com defesa são o quê? Os maiores do que nunca antes. Agora, deixem-me ajudar. Vocês sabem que quando ela diz que as nações falam sobre gastos com defesas, vocês sabem do que eles estão falando? Os militares. O resultado, uma corrida armamentista global mais acirrada do que nunca. Os números mais recentes foram divulgados. O mundo gastou 2,7 trilhões de dólares para comprar armas no ano passado. 2,7 trilhões em tanques, jatos, mísseis e drones. Estes são dados de 2024. Isso representa um aumento de 9,4% em relação ao ano anterior. O relatório foi compilado pelo CRI, o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, CIPRI. O CRI divulga dados globais sobre gastos militares todos os anos. Seu último relatório apresentou um veredito assustador e diz: nações estão se preparando para guerras longas e sangrentas. Vocês ouviram isso? Que as nações estão prevenidas. Que nação? Uma nação, não a Rússia. As nações estão se preparando para uma longa e sangrenta guerra. Me ajudem. Como vocês chamam isso? O quê? Sim, guerra, mas profeticamente, como chamamos isso? Os abalos dos poderes da terra. O que é isso? Preparação para a guerra. Escutem, ainda nem acabou. Então, o que está impulsionando esse frenesi? Quem está lucrando com isso e o que significa para a paz global? Deixe-me tentar explicar. Primeiro, os suspeitos de sempre. Sem surpresa, os Estados Unidos estão no topo da tabela. Washington gastou, e escutem isso, Washington gastou 997 bilhões de dólares em armas no ano passado. Eles representam 37% dos gastos militares globais. Em termos de vendas, os Estados Unidos controlam 43% da participação de mercado. A próxima na fila é a China. Seus gastos militares aumentaram mais de 7%. Agora estão em 314 bilhões de dólares e os gastos de Pequim se traduzem em agressão em terra, particularmente em torno de Taiwan e do mar da China Meridional. Temos falado sobre isso. A próxima é a Rússia. Os gastos militares de Moscou dispararam em impressionantes 38%. Eles estão em guerra há 3 anos, então o aumento nos gastos faz sentido. Mas é aqui que o trama se complica. Em quarto lugar nesta lista está a Alemanha. Seu gasto com defesa são de 88 bilhões de dólares.
Agora, vocês precisam entender algo sobre a Alemanha. A Alemanha levou a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha levou a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, todas as nações viam a Alemanha como uma ameaça, que a Alemanha precisava se desmilitarizar. Em outras palavras, eles não deveriam ter armas suficientes naquele país para voltar à guerra. Mas a Alemanha diz que, desde o que está acontecendo no mundo, estamos nos militarizando novamente. Vocês devem entender que a Alemanha é uma nação profética. É agora a maior gastadora de toda a Europa. Há duas razões para isso. Primeiro, a guerra na Ucrânia e segundo, a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sair da OTAN. A Europa está tomando nota. Seus gastos militares explodiram em 17%, superando os níveis da era da Guerra Fria. E quanto à Ucrânia, bem, eles são agora os maiores importadores de armas do mundo. Kiev gasta 34% de seu PIB em defesa. Vou repetir isso para vocês. Kiev gasta 34% de seu PIB em defesa. Esse é o maior fardo militar de qualquer país do mundo. E essa é uma tendência em todas as regiões em conflito. Na Ásia Ocidental, por exemplo, os gastos militares em Israel aumentaram 64%. É o maior desde a Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em 1967. E estes não são apenas números, são um espelho das realidades mundiais. Duas guerras alimentaram as tensões globais. As nações estão se armando até os dentes. As nações estão se armando para o quê? Para a guerra. O que isso indica, amigos? Que os poderes da terra foram abalados. Agora, há tanto a dizer, mas tenho que parar. E diz o primeiro-ministro polonês, o exército mais forte. Então isso está na Europa. Novamente, o Kremlin alerta a OTAN sobre a resposta ao aumento de tropas da Finlândia. Então, basicamente, a Rússia está dizendo que se a Finlândia continuar a aumentar as armas da OTAN, entraremos em guerra. E diz que as forças da OTAN na Ucrânia podem desencadear a Terceira Guerra Mundial. Foi isso que a Rússia disse. Então, vocês podem ver que as nações estão furiosas. O Estado nórdico investirá milhões em ferrovias de guerra. O que está acontecendo em todo o mundo, amigos? Os preparativos para a guerra. Vocês sabiam que uma nova guerra está se formando? Vocês sabiam que há uma nova guerra se formando entre duas nações, Índia e Paquistão? A Índia explodiu para cima, houve uma explosão. Eles disseram que foi uma explosão terrorista. A Índia diz que é o Paquistão. Os paquistaneses e a Índia dizem que vamos retaliar contra a nação paquistanesa. O Paquistão diz que não ousa fazer isso. Ambos. E a propósito, você pode dizer, e daí? A Índia, essas são pequenas nações que vão guerrear, e daí? Vocês devem entender que a Índia e o Paquistão têm arsenais nucleares. Ambos têm armas nucleares. Ambas as nações têm armamentos nucleares. E diz aqui, como a Índia pode atacar o Paquistão. O que a história nos diz sobre isso? Vemos o Paquistão alegar inteligência confiável. A Índia está planejando um ataque militar. Agora essa coisa acontece. O Paquistão afirma novamente, e a inteligência confiável, a Índia atacaria em 36 horas. Agora, este clipe explica esta guerra, que está à beira de uma guerra entre a Índia e o Paquistão. Não vou produzi-lo por causa do tempo. Agora, outra coisa interessante, amigos. A Rússia elogia o heroísmo norte-coreano na região amaldiçoada. Vocês não entendem isso, que Putin e a Rússia confessaram abertamente que a Coreia do Norte lutaram com nossos soldados na região amaldiçoada. A Coreia do Norte literalmente envia soldados para a Rússia para lutar com a Rússia contra a Ucrânia. Isto é uma confissão. Putin agradece aos soldados norte-coreanos porque eles lutaram na Rússia. O que estamos vendo, amigos? A ira das nações, há mais. Mas preciso fazer uma pausa. Não começamos nossa mensagem. Estas são as profecias. O que veremos é tão crítico que isso determinará se seremos salvos ou perdidos.